Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre recomposição e recuperação das aprendizagens. Será que existe alguma diferença? Então, hoje a gente vai começar aqui o nosso vídeo fazendo uma pergunta para você, educador, você, professor, especialista, coordenadores, pedagógicos. Então, a gente pergunta para você: qual a diferença entre recuperar e recompor as aprendizagens? Pois bem, nós educadores, especialmente os professores, né, precisamos provocar a discussão, incentivando os estudantes a problematizar para encontrar as respostas. Então, é preciso que nós tenhamos também esse cuidado, né, a orientar os nossos professores, né, principalmente aí essa dupla que eu amo de paixão, os especialistas e o coordenador, que estão aí na equipe pedagógica, dando todo esse suporte que o nosso professor precisa e merece. Eu falo o seguinte, gente, que os dois atores mais importantes no processo ensino-aprendizagem é o professor, né, e o estudante. Então, são esses dois atores os responsáveis para que o processo educacional ele aconteça e aconteça de forma satisfatória. Então, vamos lá. Nós temos hoje, né, algumas terminologias muito usadas, principalmente agora, após esses 2 anos de pandemia, né, nessa tentativa de minimizar ou sanar as defasagens, dificuldades de aprendizagem dos nossos estudantes. Então, é incorporado, né, ao nosso, ao nosso vocabulário pedagógico, né, o verbo recompor, né, a recomposição das aprendizagens. Então, quando a gente tem essa retomada, né, é importante, gente, que a gente abra espaço aqui para que o professor ele possa dar sua opinião, porque eu sempre falo o seguinte: tem professores que falam, Solange, vocês, né, querem, assim, despejar as coisas goela abaixo. Não, não é assim, né? Nós, enquanto uma equipe de educadores nas SRS, principalmente, né, nós da diretoria educacional, né, da equipe de divisão pedagógica, a gente quer facilitar o trabalho do professor. E a gente quer que você também questione, porque é a partir das perguntas que a gente consegue resposta. E é a partir das hipóteses, né, e das problematizações que a gente consegue soluções aí e causar impacto aí, né, social. Pois bem, então a gente tem muitos termos, né? Reforço escolar, recuperação, apoio pedagógico, plano de intervenção pedagógica, nivelamento, sondagem e recomposição das aprendizagens. Bem, alguns autores, né, eles falam o seguinte, que existe, apesar, né, de serem palavras parecidas, né, mas existem, assim, diferenças básicas entre recuperação e recomposição das aprendizagens. São usadas com mais frequência para organizar o processo educacional no sentido de minimizar, como eu falei, né, e sanar as defasagens de aprendizagem após os impactos causados pelo isolamento social e distanciamento entre estudante e professores. Então, hoje, vamos falar especificamente, né, dessa diferença básica. E aí, você educador, você professor, você acha que realmente existe diferença em recompor e recuperar a aprendizagem? Vamos lá. Qual a sua hipótese? Existe diferença ou não? Pois bem, nós temos a definição de que recuperação e recomposição não são palavras sinônimas, pois possuem diferenças na forma e no método de buscar o resultado para o fortalecimento das aprendizagens. Bem, recuperação é a retomada de conteúdo, de habilidades não consolidadas,
pelo estudante ou pelos estudantes, né? Ali no ano letivo. Então, você tem ali, né, o plano de curso, você tem ali o seu currículo, você trabalhou e ao avaliar esse aluno, você identificou que esse aluno, ele não conseguiu ali consolidar todos os conteúdos, todas as habilidades. Então, você retoma, né? Você retoma esses conteúdos, esses temas, para recuperar, né, essa aprendizagem dos estudantes. Isso tudo ali de acordo com o seu plano de curso, de acordo com o currículo escolar em cada ano de escolaridade, né? Os seus estudantes, a sua turma. Em muitos casos, não é o método mais adequado. Nem sempre tem caráter qualitativo e consegue resultado satisfatório. Geralmente acontece no final dos bimestres ou ano letivo, pois por questões sistêmicas e cumprimento de prazos, acaba por se tornar um recurso meramente burocrático e evasivo. Bem, gente, isso aí é grifo nosso, né? A gente tem aí 24 anos de sala de aula, então a gente tem essa noção, né? Isso aí é a minha opinião. Quero ouvir também a opinião de você, a opinião de vocês. Então, essa é a definição para recuperação. Vamos então à definição de recomposição. Recomposição é o conjunto de estratégias pedagógicas planejadas coletivamente para recompor as aprendizagens de acordo com o currículo. É o que eu falei, né? O currículo, nós temos aí o currículo posto, foi trabalhado, mas os estudantes, eles não conseguiram consolidar essas habilidades, esses temas, né? Essas competências. Por quê? Né? Porque teve um ruído aí ao longo desse processo, né? E hoje a gente fala, né, essa terminologia recomposição das aprendizagens, ele vem muito usado, né? Ele está sendo muito estudado, muito colocado aí pelos pesquisadores, pelos pedagogos, né? Para quê? É uma tentativa, né, de minimizar ou sanar realmente essa defasagem, né, de aprendizagem, dessa lacuna aí, né, pós-pandemia. Esses 2 anos aí, né, o estudante não teve a presença, eu falo assim, de um dos atores principais, que é o professor, né? Ali no processo, no contato ali, né? Da sala de aula, das trocas, das interações, né? Porque eu falo o seguinte, processo de ensino-aprendizagem, esses atores às vezes mudam de lugar. Às vezes você, enquanto professor, ensina, mas você também aprende, né? O aluno, ele tem um repertório, o aluno tem habilidades e competências que vão além do que são propostas pelo um currículo escolar. E essa troca, essa interação, ela é fundamental para o fortalecimento dessas aprendizagens. Então, né, repetindo aqui, recomposição é o conjunto dessas estratégias pedagógicas. E precisa ter foco na redução das desigualdades educacionais e no desenvolvimento das habilidades e competências não consolidadas pelos estudantes. Deve ter caráter qualitativo e conseguir resultados satisfatórios. Deve acontecer ao longo do ano letivo. Visa melhorar o processo de ensino-aprendizagem. Pois bem, geralmente a recuperação, né, ela é mais sistêmica, ela é mais pontual, né? Ela vai acontecer ali ao final de cada bimestre ou ao final do ano letivo, né? Antes de terminar o ano letivo, é preciso de retomar esses conteúdos e buscar estratégia para a recuperação das aprendizagens, mas nem sempre isso é muito satisfatório. Então, hoje a gente acredita, né, através aí dos estudos, das pesquisas, de ouvir mesmo, né, a fala, né, de alguns estudiosos, e principalmente você, né, que é quem coloca a mão na massa, você, professor, você, educador, né, que recompor as aprendizagens é algo mais próprio, né? É mais adequado
para a gente fortalecer as aprendizagens. Bem, mas qual é a diferença básica? Enquanto as práticas pedagógicas de recuperação olham para trás, no sentido de tentar recuperar o que os estudantes não aprenderam no passado, né? As práticas de recomposição devem acelerar a aprendizagem a partir daquilo que os estudantes precisam aprender. Então, pois bem, o estudante chega para mim agora, né? Eu tenho que fazer todo aquele processo de diagnóstico, a partir ali, né, do currículo que é proposto para esse estudante, usar ali todas as estratégias de nivelamento, fazer a sondagem, e buscar, né? Eu tenho que pensar para frente, né? Eu não posso ficar olhando para trás. O que o aluno não aprendeu? Eu vou recuperar só aquele conteúdo? Não, eu preciso de criar estratégia, né? Eu tenho que incentivar esse desejo de aprender, né? De querer aprender. Eu até agradeço, né? Uma opinião que a gente recebeu no vídeo anterior, quando a gente falava sobre a diferença entre planejamento, plano de curso, plano de aula, plano de ação, quando, né, a gente tem lá a seguinte contribuição, né, que às vezes isso é meramente, né, coisas burocráticas, que não leva a nada, mas é preciso planejar. É preciso conhecer o currículo, porque eu estou preparando o aluno para uma sociedade. E que sociedade, que aluno, que sujeito, né? Que pessoa é essa que a sociedade precisa? Porque o processo de ensino-aprendizagem, gente, na filosofia ou na ideologia de que é interessante, né? Que se alguém tem alguém para ensinar e tem alguém que queira aprender, isso é assim, é preciso, isso é o básico, né? Eu falo o seguinte, são os dois atores mais importantes no processo de ensino-aprendizagem. O sujeito que ensina e o sujeito que aprende. Aí tem que ter o desejo, mas também a gente precisa de método, né? Não sei se é porque eu fui professor de metodologia durante 12 anos e a gente toma esse gosto mesmo da pesquisa científica, toma esse gosto ali pelas questões, né, estruturais, pelos procedimentos. Porque a partir de uma pergunta, gente, a partir de uma indagação do aluno, você vai ter que mudar seu plano de aula, você vai ter que mudar ali todo o seu planejamento, porque essa pergunta ela não pode ficar sem resposta. Porque quando o aluno indaga, quando ele questiona, ele quer resposta. E se você, não, agora eu tenho um plano de aula aqui, não, isso são apenas diretrizes, né? São guias. Mas a aula, gente, o ensinar, o aprender, ele é algo dinâmico, é nesse contato ali de interação mesmo entre o sujeito que ensina e o sujeito que aprende. Bem, para melhor compreender essa diferença, sugerimos aí, né, pesquisas, ouvir ponto de vista de educadores, de especialistas, de pedagogos, né, de pessoas que buscam ali mais conhecimento, que buscam ali investigar, experimentar para ver qual é a melhor forma, né, de fortalecer as aprendizagens dos nossos estudantes, se é recuperando, se é recompondo. E a gente também sugere o seguinte, né, que ouvir o nosso professor. O que você, professor, que está aí, né, no chão de escola, que coloca a mão na massa, o que você acha? Né? Quais são as melhores formas, as melhores estratégias para você contribuir para que o estudante realmente aprenda e que esse aprendizado ele seja através de ações protagonistas, que o projeto de vida dele, o desejo dele, que a escola, em que a escola vai contribuir, em que o processo ensino-aprendizagem pode contribuir para que realmente nós, educadores, sejamos facilitadores, né, da aprendizagem e do conhecimento. Muitas vezes o nosso professor, né, aquele que está ali na prática mesmo, no chão de escola, a sua opinião ela talvez seja até mais importante do que o resultado de uma pesquisa científica, né? Porque independente de ter o conhecimento científico ou empírico, ele já tem uma bagagem de boas práticas.
no chão da escola, nas interações, né? E essa prática, gente, né, ela é maravilhosa. A gente tem assim um carinho muito especial por você, professor, né? Você que entra nesse processo de ensino-aprendizagem, né? Com esse desejo, com esse amor de querer realmente ensinar e de cativar os seus estudantes para que eles queiram aprender. E e ter aí, gente, né? Nós precisamos que agora, né, essa dupla maravilhosa, o coordenador, o especialista, aí com toda a comunidade escolar. Hoje também a gente fala muito, né, em comunidades de aprendizagem. Então, é preciso que essa comunidade de aprendizagem que ela seja efetiva aí no chão da escola e que toda a equipe escolar, a equipe gestora, seja suporte mesmo do professor, né? Porque o nosso estudante, gente, merece o melhor de nós. Por isso, nós somos educadores de paixão. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.